do direito ao esporte e ao lazer. O Estado fomentará o pleno acesso da população negra às práticas desportivas no Estado, consolidando o esporte e o lazer como direitos sociais. Cabe ao Estado promover a democratização do acesso a espaços, atividades e iniciativas gratuitas de esporte e lazer nas suas manifestações educativas, artísticas, culturais, como direitos de todos, visando resgatar a dignidade das populações das periferias urbanas e rurais, valorizando a auto-organização e a participação da população negra. O disposto no caput constitui diretriz para parcerias entre o Estado, a sociedade civil e a iniciativa privada. As políticas estaduais de fomento do esporte e lazer priorizarão a instalação de equipamentos públicos de esporte e lazer que atendam às comunidades negras urbanas e rurais, com foco na juventude negra e nas mulheres negras. A atividade de capoeirista será reconhecida em todas as modalidades em que a capoeira se manifesta, seja como esporte, luta, dança ou música, sendo livre o exercício em todo o território estadual. É facultado o ensino da capoeira nas instituições públicas e privadas pelos capoeiristas e mestres tradicionais, pública e formalmente reconhecidos. Capítulo 3 do acesso à terra. O Estado promoverá a regularização fundiária, o fortalecimento institucional e o desenvolvimento sustentável das comunidades remanescentes de quilombos e dos povos e comunidades que historicamente têm preservado as tradições africanas e afro-brasileiras no Estado, de forma articulada com as políticas específicas pertinentes. Fica reconhecida a propriedade definitiva das terras públicas estaduais, rurais e devolutas dos espaços de preservação das tradições africanas e afro-brasileiras. O Estado incentivará a participação de comunidades remanescentes de quilombos e dos povos de terreiros de religiões afro-brasileiras nos órgãos colegiados estaduais de formulação, participação e controle social de políticas públicas nas áreas de educação, saúde, segurança alimentar, meio ambiente, desenvolvimento urbano, política agrícola, política agrária, no que for pertinente a cada segmento de população tradicional, assim como em outras áreas que lhes sejam concernentes. O Estado estabelecerá diretrizes aplicáveis à regularização fundiária nos terrenos em que se situam templos e espaços de culto das religiões afro-brasileiras, em articulação com as entidades representativas deste segmento, atendendo ao disposto nos artigos 50, atos e disposições transitórias da Constituição do Estado da Bahia. A regularização fundiária de que trata o caput será efetivada pela expedição de título de domínio coletivo e pro indiviso em nome da associação legalmente constituída que represente civilmente a comunidade de religião afro-brasileira, gravado com cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade e imprescritibilidade. Poderá ser realizada consulta prévia, livre e informada aos povos e comunidades tradicionais, notadamente as comunidades remanescentes de quilombos e dos povos e comunidades que historicamente têm preservado as tradições africanas e afro-brasileiras no Estado, de que trata este capítulo, sempre que forem previstas medidas administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente. Capítulo 4. Do direito ao trabalho, ao emprego, à renda, ao empreendedorismo e ao desenvolvimento econômico. Artigo 46. A implementação de políticas públicas voltadas para a promoção da igualdade no acesso da população negra ao trabalho, à qualificação profissional,
ao empreendedorismo, ao emprego, à renda e ao desenvolvimento econômico é de responsabilidade do Estado, observando-se o seguinte: Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, de 1965, Convenção número 100 de 1951 sobre igualdade de remuneração para a mão de obra masculina e a mão de obra feminina por um trabalho de igual valor, Convenção 111 de 1958, que trata da discriminação no emprego e na profissão, ambas da Organização Internacional de Trabalho, OIT, declaração de plano de ação emanados da Terceira Conferência Mundial contra Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerâncias Correlatas de 2001. Artigo 47. Cabe ao Estado implementar medidas e políticas que assegurem a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho para mulheres negras e a população negra, observando-se o seguinte: garantia de igualdade de oportunidades para o acesso a cargos, empregos e contratos com administração direta e indireta. Implementação de políticas e programas específicos voltados para a qualificação profissional, o aperfeiçoamento e a inserção no mercado de trabalho. Implementação de políticas e programas voltados para apoio ao empreendedorismo. Incentivo à criação de linhas de financiamento, serviços, incentivos e benefícios fiscais e creditícios específicos para as organizações privadas que adotarem políticas de promoção racial, assegurando a proporcionalidade racial de gênero, em conformidade com a composição racial da população do Estado. Acesso ao crédito para pequena produção nos meios rural e urbano com ações afirmativas para mulheres negras. As ações de que trata o caput deste artigo assegurarão o princípio da proporcionalidade de gênero entre os beneficiários. O Estado promoverá campanhas educativas contra a marginalização da mulher negra no trabalho artístico e cultural. O Estado promoverá ações com o objetivo de elevar a escolaridade e a qualificação profissional nos setores da economia que detenham alto índice de ocupação por trabalhadores negros de baixa escolarização. O quesito raça-cor constará obrigatoriamente dos cadastros de servidores públicos estaduais para todos os cargos, empregos e funções públicas. Fica instituída a reserva de vagas para a população negra nos concursos públicos e processos seletivos para provimento de pessoal no âmbito da administração pública direta e indireta estadual, correspondente no mínimo a 30% das vagas a serem providas. A reserva de vagas de que trata o caput deste artigo aplica-se aos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos, bem como aos processos seletivos para contratações temporárias, sob regime especial de direito administrativo, REDA, promovidos pelos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo do Estado da Bahia. Terão acesso às medidas de ação afirmativa previstas neste artigo aqueles que se declararem pretos e pardos, segundo a classificação adotada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, prevalecendo a autodeclaração. O Estado realizará o monitoramento e avaliação permanente dos resultados da aplicação da reserva de vagas em certames públicos de que trata este artigo. O Estado garantirá a igualdade de oportunidades para o acesso à população negra aos cargos de provimento temporário, assegurando-se a reserva de vagas para o acesso de pessoas negras a estes cargos, observada a equidade de gênero da medida, que será definida em decreto do chefe do Poder Executivo Estadual. As ações afirmativas previstas no artigo 49 terão vigência por 10 anos a partir da publicação desta lei. O Estado estimulará as atividades voltadas ao turismo étnico, com enfoque nos locais
monumentos e cidades que retratem a cultura, os usos e os costumes da população negra. Os processos de contratação de obras, produtos e serviços pela administração pública estadual observarão critérios e incentivos que viabilizem a contratação de empresas que implementem programas de ação afirmativa para acesso das mulheres negras e da população negra a oportunidades de trabalho e de negócios em todos os níveis de sua atuação. Capítulo 5 do combate ao racismo institucional. O Estado promoverá a adequação dos serviços públicos ao princípio do reconhecimento e valorização da diversidade e da diferença racial, religiosa e cultural, em conformidade com o disposto neste Estatuto. No contexto das ações de combate ao racismo institucional, o Estado desenvolverá as seguintes ações: articulação com gestores municipais, objetivando a definição de estratégias e a implementação de planos de enfrentamento ao racismo institucional, compreendendo celebração de acordos de cooperação técnica para este fim. Campanha de informação aos servidores públicos, visando oferecer subsídios para a identificação do racismo institucional. Formulação de protocolos de atendimento e implementação de pesquisas de satisfação sobre a qualidade dos serviços públicos estaduais com foco no enfrentamento ao racismo institucional. Os programas de avaliação de conhecimentos em concursos públicos e processos seletivos de âmbito estadual abordarão temas referentes às relações étnico-raciais, a trajetória histórica da população negra no Brasil e na Bahia, sua contribuição decisiva para o processo civilizatório nacional e políticas de promoção da igualdade racial e de defesa de critérios de pessoas e comunidades afetadas pelo racismo e pela discriminação racial com base na legislação estadual e federal específica. O Estado disponibilizará cooperação técnica aos municípios, tendo em vista a implantação de programas de combate ao racismo institucional. O Estado promoverá a oferta aos servidores de cursos de capacitação e aperfeiçoamento para o combate ao racismo institucional, que poderá ser um dos requisitos em processos de promoção dos servidores públicos estaduais. A eficácia do combate ao racismo institucional será considerado um dos critérios de avaliação externa e interna da qualidade dos serviços públicos estaduais. O Estado adotará medidas para coibir atos de racismo, discriminação racial e intolerância religiosa pelos agentes e servidores públicos, observando-se a legislação pertinente para a apuração da responsabilidade administrativa, civil e penal, no que couber. Capítulo 6 da Comunicação Social. A política de comunicação social do Estado e a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas institucionais do Estado se orientarão pelo princípio da diversidade étnico-racial e cultural, assegurando a apresentação justa e proporcional dos diversos segmentos raciais da população nas peças institucionais, educacionais, publicitárias, observando-se o percentual da população negra na composição demográfica do Estado. As emissoras públicas estaduais de teledifusão e radiodifusão desenvolverão programação pluralista, assegurando a divulgação, valorização e promoção dos diversos segmentos étnico-raciais, religiosos e culturais do Estado. O Estado implementará um programa permanente de incentivo à produção de mídia em veículos de comunicação público que fomente a preservação, valorização, respeitabilidade e garantia da integridade dos legados cultural e identitário dos povos de terreiros de religiões afro-brasileiras. Fica assegurada a inviolabilidade
da intimidade, da vida privada, honra e imagem das pessoas, sendo vedada a exposição da imagem de pessoas custodiadas em estabelecimentos prisionais e policiais da estrutura da administração pública estadual, ressalvados os casos justificados por motivo de interesse público e de proteção aos direitos humanos, autorizados pelo dirigente da unidade ou autoridade policial civil ou militar, mediante a formalização de requerimento e justificativa. A vedação do caput estende-se à divulgação de fatos ou circunstâncias que possam depreciar a imagem da pessoa sob custódia e expô-la à situação vexatória. Compete à autoridade policial civil ou militar que preside o procedimento ou a assessoria de comunicação do órgão a prestação de informações de interesse público aos veículos de comunicação mediante formalização de requerimento e justificativa.